engraçado, né? Porque a gente foi para o Mundial em 2006, no, de BMX, e o Fábio, que era diretor da Confederação Brasileira de Ciclismo, me conheceu e perguntou se eu não queria assumir a seleção. Eu digo, claro, eu já tinha experiência como treinador de seleção de natação, já tinha sido técnico de seleção brasileira, fui treinador do Minas Tênis Clube de natação, né? Então tinha experiência com atleta de alto rendimento, natação, triatlo, corredores de rua. E aí assumi o convite, aceitei o convite e fui. E aí foi dando resultado, né? E a gente fez um trabalho bem legal, porque que acontece? As pessoas, elas imaginam que, por exemplo, para que você seja um bom treinador, você tenha sido um bom atleta na modalidade. E isso não é verdade, né? Se fosse verdade, todos os bons treinadores tinham sido bons atletas. E o que a gente vê na literatura, bem pelo contrário. A maioria dos grandes treinadores não foram bons atletas, ou não foram grandes atletas. São raros os grandes treinadores que foram bons atletas, né? Eu tenho um amigo meu que foi treinador da seleção brasileira de natação, ele não sabia nadar. Parece uma brincadeira, mas não, ele não sabia nadar. E não foi dois treinadores. Vários treinadores de futebol jogam muito mal futebol, né? Então eu entrei no BMX e realmente tive isso, mas eu sempre fui uma pessoa que estudou muito, então eu fui correndo atrás, estudando, vendo as questões, lendo, pesquisando, e aí fui dando resultado. Porque uma coisa que diferencia o grande treinador, e isso eu aprendi com Leonardo Del Bosco, que é um argentino, treinador de natação lá de Curitiba, que mora em Curitiba, ele falou o seguinte: o grande treinador diferencia não do quanto de conhecimento que ele tem, porque conhecimento qualquer um adquire, é só você ler, estudar, você adquire, mas a percepção que o treinador tem sobre o atleta. Então, os ajustes, aqueles ajustes para você botar o atleta. Então, nesse aspecto, eu sempre tive muito cuidado, sempre muito, assim, aferição, controle de carga, resposta do atleta, né? E isso a gente tem feito bons resultados com isso, sempre conquistei excelentes resultados. Esse final de semana fiz um vice-campeão lá na Copa Internacional, na categoria júnior, no mountain bike, né? Então, só de percepção. Então, você vai fazendo os ajustes, tal. Esse é bom. E por isso que deu esse resultado. Então, foram as convocações, né? Foi uma coisa que também é interessante, porque você convocar um atleta é muito difícil, porque não pode ser por amizade, não pode ser porque ele é mais bonito, ele é mais feio, não. Você tem que convocar. Quando você faz a convocação, e eu era responsável por essa convocação, é o seguinte: quem que é o atleta que está melhor? Então, essa percepção a gente tinha, né? Ter atleta com melhor regularidade, melhor comportamento, mais comprometimento e tal. Então, essas convocações sempre deram certo. E dentro disso, o que aconteceu? Em 2012, nós classificamos para os Jogos Olímpicos, conseguimos a vaga para os Jogos Olímpicos masculino e feminino, que não acreditavam que nós fôssemos conseguir. E em 2016, quando classificamos para os Jogos Olímpicos do Rio, nós tínhamos a vaga por ser país sede, mas mesmo assim conquistamos as vagas novamente no masculino e feminino, graças ao trabalho, à seriedade, comprometimento dos atletas, da seleção, da confederação, apoio da confederação. Claro que a gente sempre quer mais, né? Eu sempre pedia mais, porque a gente pede mais sabendo que você vai ganhar menos. Então é uma negociação que você tem. Eu quero ter 8 atletas treinando, os caras me dão 4. Aí eu preciso de 4 atletas, eles me dão 2. Eu preciso chegar 20 dias antes, eles me mandam 15. Eu preciso ficar um mês, eles me deixam 20. Então eu sempre fazia essas negociações sabendo que eu ia ter uma redução por causa do orçamento, né, os orçamentos de viagem e tal. Então, podia assim. Então, foi interessante que teve um ano, né, para os Jogos Olímpicos de Londres, que a UFV entrou de greve, né, as universidades entraram de greve, e eu praticamente fiquei 4 meses com a seleção treinando nos Estados Unidos, né? Então não comprometeu as aulas, e aí a gente pôde fazer um trabalho bacana. A gente sabe que a gente tem muita dificuldade no Brasil por causa dos investimentos, né? Nós temos muito potencial humano, os atletas são muito bons, mas os atletas precisam treinar e competir em alto nível. Só vamos ter bons resultados se os atletas estiverem treinando e competindo em alto nível. E isso não é tão fácil, né? A gente tem que, infelizmente, a gente tem que mandar os atletas para fora. O atleta que fica no país treinando, para ele ter um resultado internacional é muito difícil. Se ele estiver treinando forte,
fora, perdão, ele consegue. Foi o que aconteceu com o Avancini. Os resultados do Avancini, a partir, foi o momento que ele começou a treinar fora. O Anderson Ezequiel, que é do BMX, os resultados a partir do momento que ele começou a treinar fora. Então, isso a gente tem visto. Então, é importante que na natação, em outras modalidades, né, a gente vê isso. O cara tem que. O handebol masculino, o handebol feminino, né? Então, isso é importante ressaltar, porque o nível, apesar que nós temos talentos humanos, mas nós precisamos competir e treinar em alto nível. Ô, Guilherme, puxando um pouquinho para isso que você falou, né, da importância assim, de se ter uma estrutura e uma valorização do esporte, fala para a gente um pouquinho como que está esse panorama do BMX no Brasil hoje, e queria que você contasse também um pouquinho sobre como que foi a montagem da pista lá no FV, porque eu não tenho grandes conhecimentos, mas se eu não me engano, não tinha uma pista de BMX lá, né, e depois que você veio trabalhando com o Pedro, tentou, né, desenvolver o BMX no Brasil, assim, de uma forma muito legal. Eu acho que vocês conseguiram, né, viabilizar essa construção. Então, fala um pouquinho para a gente da montagem da pista e do panorama no Brasil. Mais ou menos, né, Pedro? A pista mais ou menos, né? Eu não, É. Não, fala não. Fala. É porque o que acontece? A pista de Florestal, ela nunca terminou, né? A gente tem a pista, a gente normal. anda. Brasileira, essa pista é brasileira mesmo. Mas a gente nunca conseguiu terminar, porque era para ter saído um recurso e esse recurso não conseguimos captar. Na verdade, o recurso foi depositado na prefeitura de Florestal para uma construção de uma pista de supercross e acabou que o recurso não conseguiu vir porque deu um problema na prestação de contas da prefeitura. E você sabe que no governo funciona assim. O governo tinha a ideia de construir 6 pistas de nível olímpico, né, 6 pistas de supercross, conseguiu construir 2, uma no Piauí e uma em Londrina, além da pista do Rio de Janeiro, que são pistas diferentes, né? É importante saber o seguinte: existem várias pistas no Brasil, são pistas de plataforma, de platô de largada mais baixos, que é de 2 a 4 metros. O platô de largada de uma pista olímpica ele é 8 metros, então só tem no Rio. Essa que foi construída no Piauí, que ainda não foi inaugurada, perdão, esqueci, é de Curitiba, que também dentro desse projeto. Então era para ser 6, conseguiram construir 3, foi um bom nível, né? Mas o que acontece? Ainda falta, como não tem muito investimento, e a gente sabe que o equipamento é muito caro, bicicleta é um equipamento caro, né? Quando você fala assim, tal, bicicleta custa R$1.000, isso é muito caro, R$2.000 é muito caro. Então, acabou de sair o lançamento da Scott, preço R$200.000, né? Outro dia eu falei para um amigo meu, quanto que custa esse seu pneu? Ele perguntou para mim da bicicleta, custa uns R$300. Aí falou, nossa, R$300 o preço de um pneu de carro? Eu falei, não custa o preço de um pneu de carro. Um preço de um pneu de carro custa R$5.000. Claro, é um carro de corrida, custa R$5.000. Se você for falar um pneu de corrida, custa R$300. Então, você compra um pneu de R$50, né? Então, você está falando de alta tecnologia, de performance. Então, por isso que sai caro.